Glória a Deus, irmãos. Vamos nos colocando de pé, vamos orar, vamos abrir este culto para nós celebrarmos a Deus com alegria, irmãos. Vamos estar fazendo uma oração. A paz, igreja. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, neste momento, Senhor Jesus, a sua igreja está aqui presente, meu Deus, para te agradecer, Senhor Jesus, de tantas coisas boas que o Senhor tem nos pronunciado. Pai querido e Deus Santo, somos gratos a Ti, meu Deus. Somos gratos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos abençoou. O Senhor continua nos abençoando. Meu Deus e meu Pai, queremos nesse momento, Senhor Jesus, dizer, Senhor Jesus, como somos gratos pela presença do Senhor nesse momento. Como somos gratos, Senhor Jesus, à presença do Espírito Santo aqui. Por isso, Deus, coloca, Senhor Jesus, o nosso coração. Abre nosso coração para receber a palavra do Senhor, para que possamos crescer, meu Deus, para que possamos, Senhor Jesus, cada dia mais estar na sua presença. Pai querido e Deus Santo, abençoa hoje, Senhor Jesus, o servo que está ministrando a palavra de hoje, meu Deus, para que seja uma palavra, Senhor Jesus, que venha ao encontro do nosso coração, para que todos saiam daqui, Senhor Jesus, abençoado, Deus. Pai querido Deus Santo, não deixa, Senhor Jesus, nenhuma dúvida, não deixa, Senhor Jesus, nada, Senhor Jesus, sair do seu controle, Pai. Por isso, Senhor Jesus, te pedimos e já te agradecemos. Amém, graças a Deus. Eu amo que não
Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, a partir do versículo número 10. Você já sabe, não vou ler se não der. Só uns 3 ou 4, e o resto? Aí, pessoal, aí, glória a Deus. Pegou na Bíblia, já começa a dar glória, irmão. Começa a correr já um fogo na veia assim, ó, e a gente já começa a dar glória. Glória ao nome do Senhor Jesus. Capítulo 9, Atos dos Apóstolos, versículo número 10. Aleluia. Deixa a Bíblia aberta, põe a tua mão sobre ela. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo eu quero te agradecer. Foi um final de semana tão lindo, tão maravilhoso, Pai, e nós estamos tão necessitados desta palavra, Senhor, para que a gente possa agora concluir, meu Deus, tudo isso que nós vivemos aqui, ó Pai, de maneira que nós possamos estar preparados para mais essa jornada de trabalho que começa amanhã, Senhor. Amanhã, meu Deus, a tua igreja, as famílias vão estar envolvidas com todas estas coisas terríveis aí do mundo, meu Pai. E eles precisam estar devidamente alimentados, eles precisam estar devidamente preparados, para que eles possam estar no mundo, mas não serem do mundo, meu Deus. Em nome de Jesus, fala conosco, meu Deus. Acrescenta aos nossos corações agora, de maneira que a nossa fé seja robusta, meu Pai. Seja uma fé impressionante, meu Deus. Uma fé determinada, encorajada, Senhor. Uma fé, Senhor, que não venha sofrer variação por causa de nada, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós assim oramos, te pedimos. Amém. E graças a Deus. Versículo 10 da palavra diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos.
Amém, irmãos? Então vamos nos assentar, deixa a sua Bíblia aí aberta. Para aqueles que estão chegando, na igreja, estão tendo os primeiros contatos com a palavra de Deus, Paulo, o que escreve todas essas cartas que se tornaram cartas doutrinárias da igreja, ele era conhecido como Saulo. E Saulo, ele era um conhecedor das coisas de Deus. Foi criado conhecendo a palavra de Deus. A Bíblia fala que ele foi criado sendo ensinado por Gamaliel. E ele aprendeu as leis, ele aprendeu os mandamentos, ele aprendeu tudo. E quando então surge Jesus, e na sequência os seus discípulos, tudo parecia contrário às expectativas daqueles que conheciam a palavra. Você sabe, eles esperavam um rei, e de repente aparece lá Jesus, um homem simples. Eles esperavam uma coisa diferente de Deus, porque Deus para eles era aquele Deus que destruiu os exércitos dos filisteus, os exércitos lá no Velho Testamento que se levantaram contra Israel. Deus fazia descer fogo do céu, trovão, movia a terra. Eles conheciam as histórias que Deus abria a terra para engolir os idólatras, os desobedientes. Então era assim que eles tinham, eles esperavam um fenômeno, e Cristo veio com aquela palavra de vida, de salvação. Então tudo aquilo, ficou contraditório na cabeça deles. E quando Jesus então é crucificado, eles pensavam que ia ser como os demais profetas, que mais um pouco aquele fogo ia acabar, ia apagar, ia se esquecer. Tantos profetas haviam já sido esquecidos, Jesus ia ser mais um. Mas acontece que logo depois da morte do Senhor Jesus, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E ele estava mais vivo do que nunca. E ele se apresentou então para os seus apóstolos, orientou ali os apóstolos, e ele foi então levado para o céu, e ele deixou os apóstolos preparados, na expectativa de receber, eles também não sabiam o que, mas algo sobrenatural da parte de Deus. E Jesus disse para eles: olha, vocês permaneçam aí, até que do alto vocês sejam recebidos, fortalecidos, tomados, cheios de poder. E depois disso vocês vão em frente, vocês vão a todas as nações, e vocês preguem a todas as pessoas, aonde vocês forem, olha, os sinais vão seguir aqueles que crerem. Em meu nome vocês vão expelir demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão ressuscitar os mortos, vocês vão falando acerca da salvação. E como de fato essas coisas foram acontecendo, e ao invés do fogo apagar, o fogo se alastrou. Logo depois da descida do Espírito Santo, Pedro ali, ele dá uma explicação acerca do que tinha acontecido, acabou de explicar, e aí perguntaram para ele: o que nós vamos fazer? E ele disse: olha, arrependei-vos, e ali já 3.000 almas foram acrescentadas à igreja do Senhor Jesus. Logo depois, num outro culto, numa outra mensagem, a Bíblia fala que esse número de 3.000 já subiu para 5.000, e a coisa não segurava, e isso tudo, não pensa você que era debaixo
dessas condições assim. Vamos para a igreja, vamos, pega o carro, as crianças saem gritando, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Não era assim não. Era tudo em secreto, porque havia uma perseguição. Estava todo mundo ali arriscado de ser decapitado, queimado, crucificado. Então a coisa estava assim, sabe, debaixo de sigilo. Então eles se reuniam para orar, para falar da palavra de Deus, para participar da comunhão, e uma grande perseguição acontecia naqueles dias. E Saulo era um desses perseguidores. Saulo, ele vivia em função disso, de descobrir quem era cristão, para poder prender. E esses cristãos, depois de serem presos, eles eram usados de diversas maneiras. Eram levados para as arenas, a fim de que nos espetáculos romanos eles pudessem ali morrer ao fio de espada, rasgado pelas feras. Enquanto eles se divertiam com toda essa situação, muitos continuaram sendo crucificados nas estradas, nas entradas da cidade, né? Diversos eram crucificados, queimados, e essa era a história. As mulheres sendo abertas, crianças sendo tiradas, era essa a realidade. E Saulo era um desses que perseguia. E a Bíblia fala que ele era terrível, ele era um dos piores, porque ele tinha convicção da palavra que ele tinha aprendido acerca do Velho Testamento, e ele não conseguia entender Jesus. Você pode falar de Deus aonde você quiser. Lá na sua casa você pode falar de Deus, lá no seu trabalho você pode falar de Deus. Todo mundo aceita você falar de Deus. A coisa começa a complicar quando você começa a falar de Jesus. Pode perceber. Quando você fala de Jesus, as pessoas elas mudam. Algumas ficam enraivecidas. Por quê? Porque estão tomadas de um espírito mau. Outras ficam desequilibradas, incomodadas. Então, Saulo, ele vivia dessa maneira, incomodado com os discípulos de Jesus, que eram conhecidos na época como os do caminho. Então ele era incomodado com isso, e ele estava sempre ali atento. E a Bíblia fala então que ele toma uma carta do governador para que ele pudesse fazer uma viagem, a fim de que nessa viagem ele pudesse descobrir alguns, porque ele estava derramando veneno com a vontade de ver mais alguns ali sendo aprisionados. E a Bíblia fala que ele sai de viagem, como de costume, com esse objetivo, com cartas de autorização para prender. E no meio do caminho, diz a palavra que Jesus marca um encontro com ele, mas ele não sabia que Jesus ia estar lá. E Jesus então se manifesta a ele, e ele tem toda uma experiência com o Senhor. E a Bíblia fala que depois dele ter tido esse encontro com Jesus, a Bíblia fala que ele perdeu a visão, ele ficou cego, ele não enxergava mais, mas ele foi para esse lugar. Se você leu o começo aí do capítulo 9, você vai ver toda essa história acerca de Saulo em casa. E ele vai então para a cidade, nesse endereço aqui, que está na Bíblia, na rua direita, na casa de Judas, e ele se hospeda lá, e ele fica lá hospedado, porque Jesus mandou ele ir para lá e ele aguardar. Então ele tinha tido um encontro com Jesus, mas ele era essa pessoa, é muito conhecida, uma pessoa muito conhecida, todo mundo conhecia ele. E a Bíblia fala que Jesus então revela para ele, fala: o Saulo, ele estava lá na casa, olha, vai vir uma pessoa aí, o nome dele é Ananias,
no versículo 12, fala assim, né, que Deus mostra para ele, e ele vê um homem entrar na casa, e ele fica sabendo, é revelado para ele que esse homem chama Ananias, e esse homem vai impor as mãos sobre a cabeça dele, para que ele pudesse recuperar a vista. Enquanto Jesus fala com Saulo, Jesus fala com Ananias, que era discípulo. Ananias, já falei com Saulo, ele está lá nesse endereço, você vai lá e você impõe as mãos sobre ele, para que ele então possa ter as suas vistas novamente abertas. E é interessante que Ananias, ele fica muito preocupado, porque Ananias conhecia a história perigosa de Saulo, e ele ficou muito preocupado. Ele falou: meu Deus, mas como assim? Quem será que está hospedando esse homem perigoso? Quem é o maluco que está fazendo isso? Quem é a pessoa que está pregando a palavra para ele? Sabe, a gente tem muito disso, fala, né? A gente às vezes fica pensando assim, puxa, mas por que será que aquela pessoa está perdendo tempo em pregar a palavra para aquela pessoa lá não tem jeito não, aquela pessoa lá não adianta não, e eu já preguei a palavra, já tentei explicar para ela, mas não tem jeito. E Ananias ficou com isso na cabeça, falou, mas que loucura isso, aquela pessoa não presta, aquela pessoa ela é má, ela tem um passado horrível. Mas a Bíblia fala, olha que coisa interessante, a Bíblia fala, no versículo de número 11, fala que o Senhor assim, diz para Ananias, fala assim, ó, dispõe-te, vai-te até a rua chamada direita, na casa de Judas, e procura Saulo, ó, e fala até o apelido dele, fala, ó, apelidado de Tarso. E aí diz aí a Bíblia escrita assim, ó, pois ele está orando. Olha só, irmãos, a Bíblia não fala assim, ó, porque Saulo está pregando. A Bíblia não fala assim, ó, porque Saulo está fazendo visitas. Saulo está fazendo alguma obra social da igreja. Podia falar, mas a Bíblia está dizendo que Saulo, depois de ter tido um encontro com Jesus, ele estava orando. Irmão, se tem uma coisa que você precisa participar, é da oração. Se tem uma coisa que você precisa aprender a fazer a partir do momento que você está em Cristo, é orar. Aleluia. Você precisa se acostumar com isso. A gente vê a dificuldade que as pessoas têm, não só fisicamente. Às vezes a gente vê que a pessoa dobra o joelho, mas ela não consegue ficar muito tempo ajoelhada. Por que ela não consegue ficar muito tempo ajoelhada? Porque ela não tem o costume. Então, começa a doer o joelho, começa a incomodar a coluna, sabe? E você precisa se acostumar com isso. Porque, querendo ou não, seu joelho vai dobrar. Vai haver situações na sua vida que você vai ter que dobrar. Vai haver situações na sua vida que você não vai orar por orar, você vai ter necessidade de orar. E você, assim como você tem que estar fisicamente preparado para o seu dia a dia, tem gente que às vezes, dependendo daquilo que faz, precisa até buscar um recurso de uma academia para poder estar preparado para desempenhar o ofício que tem. Assim também somos nós na fé, nós precisamos treinar. Nós precisamos começar a aprender a colocar os nossos joelhos no chão, a fim de que possa formar neles também uma estrutura capacitada para que a gente possa desenvolver um tempo de oração, mas uma oração não só para que a gente possa pedir, porque nem sempre a gente vai ter a necessidade de pedir, e aí a hora que a gente não tem o que pedir, a gente não ora.
A gente vai para a oração principalmente para agradecer, principalmente para poder ter um encontro. Os crentes mais antigos diziam assim: eu estou precisando orar, porque eu estou precisando sentir a presença de Deus. Não é orar para pedir, irmão, é orar para ter a presença de Deus. Eu não sei se você já sentiu isso, eu não sei se você sempre orou vazio, mas a ideia não é essa. A ideia é ensinar você a aprender a orar para ficar cheio da presença de Deus, cheio da presença de Deus. Então a Bíblia fala que a primeira coisa que Saulo aprendeu a fazer foi orar. Eu aprendi que as coisas de Deus estão numa prateleira para nós. Só que Deus, Ele inverte a exposição dessas coisas na prateleira. Porque se você for no supermercado, você vai encontrar as coisas mais baratas embaixo, quase que desapercebida, aonde ninguém tem costume de curvar, né? Ninguém gosta de ajoelhar, ninguém gosta. Então as baratinhas vão para baixo. No meio fica as intermediárias e no nível de cima ficam as principais. Ficam aquelas que têm valor agregado, aquelas que vão trazer um bom resultado para o empresário. A prateleira de Deus, ela é diferente. As melhores coisas estão na parte de, e quem quiser vai ter que ajoelhar, quem quiser vai ter que se dobrar, vai ter que aprender a orar. Não que a gente tenha que orar só de joelho, não, a gente pode orar de qualquer jeito. Você vai ver na Bíblia pessoas que oraram, por exemplo, como Davi, no meio de uma guerra. Davi orou matando gente, enfiando a espada em filisteu. Você vai ver que Daniel orou dentro de uma cova de leões. Você vai ver que Jonas orou no ventre, na barriga de um peixe. Como que ele estava lá? De ponta cabeça? Como que ele estava lá? Esticado? Como ele estava lá? Como um feto? Nós não sabemos, mas ele orou. E a oração dele foi tremenda. Você vai ver que Jesus ora crucificado. Então não existe. Você vai ver que Ezequias ora deitado, enfermo. Ele faz uma oração e depois da oração Deus fala para o profeta: volta lá e fala para ele que eu estou concedendo a ele, por causa da oração dele, mais 15 anos de vida. Então, pastor, eu não posso orar deitado? Pode. Eu posso orar de pé? Pode. Posso orar andando? Posso orar dirigindo? Pode orar. Orai sem cessar. Mas a melhor oração é de joelho. É a melhor oração. Tem um hino que fala: de joelho é melhor. De joelho é melhor. Porque ela traz uma íntima comunhão. Porque ela traz uma reverência. Não é assim? As pessoas elas se prostram diante do perigo, elas se prostram diante do assaltante. Tem umas que se ajoelham, pedem, e por que não diante de Deus? Tem gente que se for preciso, se dobra diante do gerente do banco, se dobra diante de tantas coisas, e por que não se dobrar diante daquele que é? Então, se tem uma coisa que nós precisamos, em primeiro lugar: pastor, eu estou bem na igreja, estou participando do projeto 100%, eu estou participando do discipulado, eu estou participando aí das atividades, não falto no encontro de casais, eu estou aí a 100 por hora, glória a Deus por isto. Mas a primeira coisa que você precisa aprender a fazer é orar. Vai lá, Ananias, porque Saulo está orando. Mas aí diante disso, olha o que Ananias fala no versículo 13: Senhor, o senhor está certo disso? Eu acho que o senhor não está muito certo não. Olha o que ele fala aqui: eu acho que o senhor não está muito certo não.
Eu é que estou certo, porque eu sei quem esse homem é. Eu acho que o senhor não sabe, eu acho que o senhor não viu o que ele fez. Eu já ouvi falar muito a respeito desse homem, de quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. E ele veio para cá, ele está aqui nessa região, porque eu estou sabendo, o senhor não sabe? Eu estou sabendo que ele trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam, não é o meu não, é o teu nome. Mas o Senhor disse para ele: vai. Porque ele não é mais tudo isso que você está falando. Porque agora ele é um instrumento, diz aí, escolhido para levar o meu nome. Aleluia. Ele era um instrumento escolhido. Deus escolhe essas coisas assim, irmão. Deus escolheu a mim. Deus escolheu você. Fala para quem está do teu lado, fala: Deus escolheu você. Não é maluco isso? O fato, presta atenção nisso, o fato de ele ter escolhido a gente é compreensível, mas ter escolhido quem está aqui do meu lado é maluco isso, meu. Não é sempre assim? Como é que Deus escolheu a gente? Tudo bem, mesma coisa. Deus escolheu a nós, irmão. E a grande beleza de tudo isso, sabe, é na transformação que Deus faz. É quando a gente acompanha, quando a gente vê Deus tirar a pessoa daquela situação mais absurda e tornar aquela pessoa um instrumento dele, um pregador da palavra, uma pessoa de testemunho, um distribuidor de refeições na comunidade, um dizimista no altar, um ofertante para a obra de Deus. Isso é muito maravilhoso. A pessoa que pregava contra o dízimo, a gente vê ele no altar. A pessoa que não dava nada para ninguém, a gente vê se abrindo na oferta. A pessoa que perseguia os crentes. Quem se lembra do irmão Marcão? Quem se lembra do Marcão? O irmão Marcão não gostava de crente. Não gostava de crente. A Cidinha pegava táxi com ele. Ele era taxista. A gente era recém-casado. E ela falou para mim: bem, esse taxista aí, ele não gosta de crente, bem. E eu preciso falar de Jesus para ele. Jesus está falando para eu falar para ele alguma coisa. Eu falei: então vamos orar. Aí Jesus ensinou ela, e ela, sabe como que ela falou de Jesus para o Marcão? Ela pegou o táxi, escreveu um versículo num papelzinho. A hora que ela desceu, falou tchau, ela foi e jogou o papelzinho para dentro. Para dentro do táxi, A esposa dele estava doente, e a gente precisava ir lá fazer uma oração. Aí ela percebeu que ele deu uma abertura, e ele então autorizou a gente ir lá fazer uma oração por ela. E ele, no momento em que a gente ia lá, ele falou assim: eu não vou para casa, eu vou continuar trabalhando. Mas aí nós chegamos lá, e como convém, a gente é sempre bem recebido, e a gente não pode deixar de também entregar para quem nos recebe bem o melhor. E eu fui bem recebido lá, e eu quis dar o melhor. Eu falei assim: então eu vou esperar ele. E eu fiquei lá esperando ele. Ele achou que a gente já tinha ido embora, e ele chegou
Quando ele viu, ele fechou a cara, ele era barbudo, um homem bem rude, parecia. Quando eu lembro dele, eu lembro de João Batista, bem rude, fumava. E ele entrou, conversou comigo, foi muito educado, sentou, pensou em fumar. Depois ele me contou que ele estava tão nervoso que ele pensou em acender o cigarro, mas em respeito não acendeu. E nós fomos para a oração, e nós oramos ali, e a irmã Jeanette, ela não chamava Janete, era Jeanette, ela foi curada ali. E aquele homem embrutecido, barbudo, nervoso, ficou quebrantado ali. Quem conhecia não acreditava que ele tinha se convertido. Mas Deus é poderoso para transformar. Deus é poderoso para fazer uma grande obra. Vamos aplaudir, glorificar o nome do Senhor Jesus. Vai lá, Ananias, faz o que eu estou te falando, Ananias, vai lá. Vai, porque ele é um instrumento. Ele pode não prestar para você, mas para mim ele é um instrumento escolhido, ele é um vaso escolhido. Em algumas traduções está escrito aí, um vaso escolhido. Vai, porque eu lhe mostrarei o quanto que importa para ele agora sofrer por causa do meu nome. Diante disso, versículo 17, então Ananias foi. E entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão. Aleluia. Sabe? O que a palavra de Deus está aqui dizendo, irmãos, é que Ananias representava ali a igreja. Ananias representava o corpo de Cristo ali. E a Bíblia fala que ele vai com todo esse medo, com todo esse cuidado, mas ele vai debaixo da direção de Deus. Ele vai debaixo da direção do Pai. E a Bíblia fala que ele então, quando entra ali, ele já entra diferente naquele lugar, porque ele tinha recebido a palavra de Deus, ele tinha ouvido a palavra de Deus. E a Bíblia fala que ele então impõe as mãos sobre Saulo, e ele fala assim: Saulo, irmão. Ele estava ali perdoando Saulo. Ele estava dizendo ali: Saulo, a igreja te perdoa, Saulo. Deus te perdoa, Saulo. Sabe? E é isso que as pessoas precisam. É claro que as pessoas mais do que nunca precisam do perdão de Deus. É tudo que elas precisam. Mas a gente também precisa do perdão das pessoas. A esposa precisa do perdão do marido. O marido não vive sem o perdão da esposa. Os filhos dos pais, os irmãos dos irmãos. Por isso que eu quero pedir para que todos aqueles que batizaram hoje, que fiquem de pé. Que fiquem de pé, os que batizaram hoje. Os que batizaram, fiquem de pé, fiquem de pé. E eu gostaria muito de quem está próximo dessas pessoas, a esposa, os irmãos, os filhos. Eu gostaria que vocês pudessem abraçar esses irmãos que batizaram e que vocês pudessem dizer assim: eu perdoo você por tudo. Eu perdoo você. Pode abraçar a família, pode abraçar e dizer assim: papai te perdoa,
Eu te perdoo, mamãe, eu te perdoo, minha filha, eu te perdoo, meu marido. Será que a igreja pode ficar de pé e alguns da igreja podem abraçar essas pessoas e dizer assim, ó, a igreja perdoa você por todos os seus pecados, por todas as suas falhas, por todos os seus erros. Aleluia. Enquanto eles estão sendo abraçados, também não custa você virar para quem está do teu lado e dizer assim, olha, eu te perdoo por todos os seus pecados, por todas as suas falhas. Dá um abraço em quem está do seu lado aí. Eu te perdoo. Eu te perdoo por tudo. Eu te perdoo. Não estamos mais aliviados? Quem está mais aliviado? Diz amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos glorificar a Deus. Aleluia, vamos nos assentar mais um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Não tem coisa melhor do que a gente sentir o perdão de Deus, sentir o perdão dos irmãos. E depois, irmão, aí é oração. Porque a gente não consegue também viver sem a gente se perdoar, sabe? É o mais difícil. É o mais difícil. É o mais difícil é a gente se convencer. É a gente superar, é a gente seguir em frente. É a gente tirar os obstáculos do nosso caminho e a gente sentir o alívio que traz o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, reconhecendo e sabendo que o diabo, que se de um lado ele é o tentador, do outro lado ele é o acusador. Ele faz os dois papéis, ele oferece para depois cobrar. De maneira que, quando nós estamos em paz com Deus, quando nós estamos em paz com as pessoas, e quando nós estamos em paz conosco mesmo, o maligno não nos toca. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há acusação. Ainda que alguém fale, puxa, conheço, eu sei de toda a história, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. De forma que a Bíblia fala que Ananias então estende a mão, coloca a mão sobre a cabeça dele e fala: irmão Saulo, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te pareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito. Isso nos faz ser cheio do Espírito Santo, irmão. Quando nós temos as nossas causas tratadas. O que nos faz ser cheio do Espírito Santo é quando nós não temos nada para resolver. Não temos nada para resolver, não temos nada para esconder. É quando a gente se sente limpo. É quando a gente se sente vazio de nós mesmos. É que a gente então pode se sentir cheio do Espírito Santo.
Por isso que a Bíblia fala, olha, não deixe o sol se pôr sem antes você resolver o seu dia. Não acumula, resolve. Pecado não se guarda, pecado se resolve. Porque o pecado é muito perigoso. A palavra de Deus fala que a consequência do pecado é a morte. Então não é uma coisa para a gente guardar, não é uma coisa para a gente esconder. A gente esconde dinheiro, a gente esconde o último pedaço de doce na geladeira. Mas o pecado a gente confessa, a gente se vê livre dele. Ele é um peso, ele mata mais do que o Covid, ele mata mais do que o Ebola. De forma que o salmista fala assim, que enquanto eu me calei dos meus pecados, eu fui sendo consumido, eu fui sendo enfermado, eu fui sendo adoecido, eu fui sendo entristecido, eu fui me tornando acabado. Mas ele fala assim, confessei o meu pecado e eu fui curado. Não tem coisa melhor do que a gente confessar, irmão. Mas vai ter consequência, não tem como escapar. Mas olha, é mais leve pagar a consequência do arrependimento do que o preço do pecado. O preço do pecado é pior, ele é mais pesado do que o da consequência, porque o da consequência é curativo. Mas o salário do pecado, ele é mortífero, ele vai matando. De forma que nós temos que ser encorajados. Por isso que Pedro chega lá, em uma de suas epístolas, ele fala assim, filhinhos, tenham juízo. Não pequem não. Não faça isso não. Lute o quanto você puder. Não entregue o ouro. Não se deixe levar pelo mal. Mas, se porém vocês pecarem, não desistam. Lembre-se que vocês têm um advogado no céu, a saber, Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E além dele, a Bíblia fala assim, vocês têm o Espírito Santo. Olha que coisa interessante, que intercede, que ora por cada um com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo geme ao nosso favor. O Espírito Santo canta lá, macho, canta nes. Erimi canta lá, macho, canta lá, macho. O Espírito Santo, ele sofre o nosso sofrimento, sofre a nossa dor, mas ele nos ajuda, nos fortalece e nos capacita. De modo que Saulo, quando passa pelo batismo, 3 coisas acontecem com ele bastante interessante. Ele volta a ver, ele é perdoado e ele é cheio do Espírito Santo. Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Aleluia, aleluia, aleluia.
é batizado, diga assim: sou batizado. Não se esqueça disso. Repita para você mesmo durante todo o dia, em todas as suas experiências, qualquer que for, uma experiência fácil, uma experiência deleitosa, maravilhosa, você diga para você mesmo: eu sou batizado. Eu vou viver essa delícia, mas eu sou batizado. Numa experiência difícil, complicada, perigosa, diga para você mesmo: eu sou batizado. Porque aquele que é batizado, ele vê, ele enxerga. Aquele que é batizado é perdoado, é lavado no sangue do Cordeiro. Aquele que é batizado não é vazio, é cheio do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Diga: eu não sou cego. Aleluia. Eu não sou um pecador. Eu não sou vazio. Diga: eu sou cheio do Espírito Santo. Vem viver conosco essa verdade, irmão. Vem participar conosco. Assuma a sua identidade, sua nova identidade. E comece a fazer uso da sua fé e trazer o seu testemunho, a sua experiência para nós aqui na sexta-feira. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Seja qual for o seu momento, seja qual for o seu momento, ninguém consegue fazer nada se não reconhece a sua história. Se a pessoa não sabe quem é, ela não sabe o que fazer. Se ela não sabe quem é, ela não sabe o que comprar. Se ela não sabe quem é, ela não sabe o que vender, porque ela não sabe o que ela tem, não sabe quem é. Se ela não sabe quem é, ela não é capaz de reconhecer quem está com ela. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é saber quem somos. Diga assim: eu sou batizado. Espalhe essa notícia aí na igreja. Fala: eu sou batizado. Aleluia. Espalhe essa notícia na sua casa. Fala: eu sou batizado. Fala para o teu filho assim: ó, só não vou te dar uma coça agora, porque eu sou batizado. Irmão, fale para os teus amigos: só não vou te responder à altura, porque eu sou batizado. Eu só não vou fazer para você o que você fez para mim, porque eu sou. Quando você estiver no trânsito e alguém fizer aquilo e te falar aquele nome, você põe para sua cabeça para fora e fala assim: ó, só não vou te responder porque eu sou. Quando chegar aquele funcionário lá na empresa, de peito inchado, arrogante, e chamar tudo aquilo de porcaria, você fala assim: eu só não vou dizer nada e fazer nada, porque eu sou. Quando o seu patrão vier pisar em você, sapatear em cima de você, você fica quieto. A hora que ele terminar, você fala assim: acabou? Aí você fala assim para ele, fala: ó, só não vou te responder nada, porque eu sou batizado. Nós somos batizados. Vamos aplaudir o Senhor Jesus e glorificar a Deus. Aleluia. Eu quero orar hoje por todos aqueles que estão passando assim, sabe, por uma experiência de desafio. Todos aqueles que estão sendo provados no seu batismo. Todos aqueles que estão passando por uma situação, sabe, aquele funil, onde a gente tem que realmente tirar a nossa essência
para poder sobreviver a tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, aquela pressão, aquela situação. Quero orar para você, para que você continue passando por isso e sobreviva a isso, sendo uma pessoa batizada. Os que precisam desta oração, sai do seu lugar, vem aqui para o altar. Eu quero orar por você. Aleluia. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, é debaixo desse sangue puro, precioso, que nós nos aproximamos do teu altar, Senhor. Da comunhão, meu Deus, que o Senhor tem oferecido para o corpo da tua igreja, é que nós nos aproximamos do teu altar, Senhor. Estando, meu Deus, debaixo desta proteção, meu Deus, estabelecida pelo céu, Pai, é que nós nos aproximamos e nós nos encontramos, meu Deus, reconhecendo, meu Deus, agora a nossa identidade, Senhor, sabendo que somos teus filhos, sabendo que repousa sobre nós as tuas promessas, sabendo que repousa sobre nós tão grande galardão no céu, Pai, sabendo que temos, meu Deus, uma herança, meu Deus, imarcessível na glória, Senhor. Meu Deus, é diante de todas essas circunstâncias que nós nos aproximamos como homens, como pecadores e como falhos, meu Deus, e buscamos, meu Deus, o teu refúgio, buscamos o teu Espírito Santo, a fim de que o Senhor possa nos fortalecer, porque o mundo inteiro pode errar, Senhor, mas nós não podemos falhar, Senhor. O mundo inteiro pode tropeçar, meu Deus, ninguém fala nada, ninguém vê nada, mas graças a Deus, que quando algum de nós tropeça, meu Deus, todo mundo cobra, porque, meu Deus, nós somos, querendo ou não, a luz desse mundo, meu Deus, nós somos, querendo ou não, o sal desta terra, Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, abre também os nossos olhos, para que a gente possa enxergar, meu Deus, tudo, para que a gente possa enxergar a cilada, para que a gente possa enxergar, meu Deus, o espírito mau, para que a gente possa enxergar o laço do inimigo, enxergar, meu Deus, a mão do maligno, enxergar, meu Deus, o pecado que está diante de nós, Pai, a fim de que nós possamos nos fortalecer em oração, na comunhão da tua igreja, no ouvir, meu Deus, da tua palavra, e que nós possamos vencer o maligno, Senhor, que nós possamos vencer o pecado, que nós possamos vencer as trevas, Senhor, que nos rodeia e nos assedia, não alguns momentos, mas todos os momentos, meu Deus. Fortalece-nos, ó Deus, como teus filhos, Pai. Capacita-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, para que nós possamos vencer as tentações, para que nós possamos superar as provações, meu Deus, para que nós possamos ir além do que uma pessoa normal, meu Deus, pode fazer e pode chegar, meu Deus. Mas nós, uma vez sendo cheios do teu Espírito Santo, nós podemos ir mais, Senhor, nós podemos fazer mais, meu Deus. Então, Pai querido, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas limitações, perdoa as nossas fraquezas, mas eu te peço para que nesta hora o Senhor seja presente na vida de cada um que está passando aqui por uma experiência, meu Deus, onde está tendo que testificar a fé, Pai, onde está precisando, meu Deus, colocar em prova os seus conhecimentos da palavra, meu Deus, onde está, meu Deus, sendo necessário colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem ensinado através da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, estenda a tua mão agora, Senhor, fortalece e capacita, fazendo com que todo espírito de fraqueza, meu Deus, seja agora tirado, seja, meu Deus, agora repreendido, todo espírito de engano, meu Deus, seja agora repreendido, todo espírito, meu Deus, do mal, seja agora repreendido,
Todo espírito, meu Deus, de acusação, seja agora repreendido. Todo espírito, meu Deus, que vem trazer, Senhor, essa impotência, seja agora repreendido, Pai. Mas que em cada um possa repousar a Tua palavra, Senhor. Que ninguém, meu Deus, tenha aqui, meu Deus, e dê liberdade ao espírito que, meu Deus, leva a desistir, que leva, meu Deus, a sucumbir, que leva, meu Deus, a se entregar na falha e no erro, Pai. Mas que cada um aqui, meu Deus, possa acreditar na Tua palavra, possa acreditar na Tua presença, e suportar, e permanecer, e prevalecer. Que cada um aqui, meu Deus, possa, ó Pai, ficar firme na fé. Que cada um aqui, meu Deus, possa ter a convicção de que tudo passa. Essa doença vai passar. Esse tempo vai passar. Essa perturbação vai passar. Essa luta vai passar. Essa tempestade vai passar. Essa tristeza vai passar. Essa solidão vai passar. Porque o que vai permanecer é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está sobre a minha vida. Diga: eu tenho uma palavra de Deus, sobre a minha vida. Aleluia. Uma semana abençoada para você, meu irmão. Uma semana de vitória. Vem contar para a gente a sua experiência durante a semana. Vem contar na sexta-feira. Dá o testemunho de fé. Deus não ama a gente? Deus ama. Deus tem um carinho especial pela gente, né? Pega na mão do teu irmão aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, que final de semana abençoado, meu Deus. Meu Deus, nós estamos cheirando igreja. Nós estamos cheirando ovelha, meu Deus. E eu quero te agradecer por isto, Pai, porque não tem coisa melhor do que estar em tua casa, Senhor, do que estar nos teus átrios, meu Deus, do que estar no convívio desta família da fé, Senhor. Meu Deus, te agradecemos por todas as coisas, todos os detalhes que o Senhor fez, pela oportunidade de todos aqueles que trabalharam, de poder fazer alguma coisa, meu Deus, sem ser a troco de dinheiro, mas somente pela fé, Senhor. Por aqueles que envolveram famílias, pelas famílias que abriram mão da esposa, do marido, ou dos filhos, para que pudesse estar em todos esses motivos agendados pela tua igreja, Senhor. E eu te peço para que isso possa ser acrescentado, que essa vontade de estar, meu Deus, em tua casa, possa ser acrescentado em nós todos os dias, Senhor. Para que, se existir um lugar na terra que a gente tenha vontade de estar, é na tua casa, Senhor, é na igreja, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, uma boa semana, que seja uma semana, meu Deus, de muito trabalho, de muito resultado, que os irmãos sejam bem-sucedidos, meu Deus, abençoa, que eles possam prosperar, que eles tenham mãos santas, para onde eles colocarem, meu Deus, causar produtividade, Senhor. Que a graça de Jesus Cristo, o amor do teu coração e essa presença maravilhosa do Espírito Santo seja agora e para todos sempre com toda a tua igreja, e aqueles que creem recebe. Diga comigo. Amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.